sobre o que aconteceu com aqueles jovens, mas a fidelidade deles fizeram a diferença e Deus fez a diferença na vida deles. Amém, queridos? Quero agradecer ao meu querido Armando, como eu convidei, ele falou assim, eu estarei lá, chegou antes de mim. Glória a Deus, que Deus te abençoe. E eu falei, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não quero ir. Mas se eu for, Pai, que haja cura naquele lugar, que haja salvação naquele lugar, que haja transformação naquele lugar. E, queridos, na quarta-feira eu trabalhei, não consegui nem ir para o culto. Sinusite tão grande que quando eu estava na Avenida Brasil, tudo parado, eu ia buscar minha filha e minha sogra em Coelho Neto. Acredita que estava mais fácil eu chegar em Campo Grande do que em Coelho Neto? Eu fui para casa, assisti o culto online, na quinta trabalhei, e hoje foi um desafio, queridos, estar aqui às 8. Me perdoe que eu não consegui chegar às 8, mas eu cheguei na hora que Deus combinou. Me preparei para chegar às 8, mas quando cheguei em frente ao 41 BPM, meu irmão, o meu carro começou a dar uma pane. E eu peguei em Coelho Neto um discípulo que caminhou comigo há muito tempo atrás, já tinha uns 2, 3 anos que eu não caminhava com ele, era para ele estar aqui, e ele ficou tomando conta do meu carro. Porque o carro não é meu, o carro é do Senhor, ele faz o que ele quiser. Então eu falei, Senhor, está tudo contigo. Liguei para o mecânico, dia 21, feriado, o mecânico atendeu. Eu falei, querido, o carro parou, não sei porquê, botei R$100 de gasolina aqui, para ver se o problema era gasolina, o carro não quer pegar, a bateria descarregou, mas eu vou cumprir a missão que o Senhor me deu. Fiz contato com meu irmão, raramente ele estaria acordado essa hora, ele veio lá da pedreira, me pegou na pavuna, trouxe capacete, tudo me trouxe aqui. O menino que veio comigo está lá tomando conta do carro, eu botei meu celular no modo avião, não estou preocupado com nada. Se Deus quiser tirar, Ele tira, se Ele quiser dar um novo, Ele vai dar, está tudo com Ele, querido. Depende da minha fidelidade a Ele. A minha fidelidade ao Senhor trará coisas extraordinárias para mim e para toda a minha família. E vocês são vencedores porque vocês vieram às 8 da manhã, feriadão, hein? E eu fico feliz, olha a quantidade de homens que tem aqui. Se a gente colocasse um futebol, um churrasco, talvez muitos viriam, né? Mas a gente não está preocupado com a quantidade, a gente está preocupado com a fidelidade. A única expectativa que nós temos hoje nessa manhã é da palavra do Senhor, e isso é suficiente para mudar a nossa realidade. Amém, queridos? Então, eu agradeço a oportunidade, a confiança do pastor Diego, dos irmãos. Estou aqui como o menor da casa do Pai. Porque o que eu falar de mim mesmo não tem poder para transformar a sua vida. Mas o que Deus falar vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família, vai mudar a sua realidade, vai mudar o seu casamento. Porque é Ele quem faz. Vamos orar? Papai, como eu aprendi a te chamar. Tão pequenos somos, Pai. Tão infiéis nós somos, Senhor. Mas o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nesta manhã, Pai, nós queremos sentir a Tua grandeza, Pai. Nós queremos sentir a Tua presença, Pai. Pai, nem que seja a última pregação da minha vida, Pai. Mas que haja salvação, Pai. Que haja reconciliação, Pai. Que haja cura, Pai. Porque a cura, Deus, é a Tua presença, Pai. A cura não é o que eu vou falar, o que o pastor Diego vai falar, não, mas é a Tua ambiência aqui, neste lugar, sendo manifestada, Pai. Nós cremos nas Tuas Escrituras santas, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que por onde Jesus passou, tudo Ele transformou, Pai. Ele curou o enfermo, Deus, Ele ressuscitou os mortos, ó Pai. Ele se entregou por nós, Pai. Então, nesta manhã, Senhor, eu quero Te dar liberdade. Eu entrego o controle total da minha vida em Tuas mãos, Pai. Se eu falar algo que não é de Ti, me cale. Mas se eu falar algo que vem de Ti, transforme as nossas vidas, ó Pai. Quero colocar nas Tuas mãos a vida do Senhor, do Wagner, que está lá com o meu carro, que viria comigo, mas está lá. Não sei onde ele está mais, mas o Senhor sabe. A vida do Tiago, meu irmão, que me trouxe até aqui. A vida do Anderson, o mecânico, eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei nem o que carro tem, mas não estou nem preocupado com isso, Pai.
Eu me coloquei no modo avião, Deus, para não ser incomodado, porque a tua presença, Deus, está aqui. E ela é suficiente para nós, Pai. Se eu tiver que ir para casa caminhando, para casa correndo, se eu tiver, Deus, que ir para o céu, que o Senhor me leve, mas que a tua palavra seja manifestada aqui nesta manhã, de maneira extraordinária, Pai. Toma cada coração, eu te convido, Espírito Santo, flua aqui no meio de nós. Eu te entrego todo o meu controle, todo o meu fôlego que vem do Senhor, para pregar a tua palavra, Pai. Estamos aqui, Deus, num culto de homens de fé. E tem que ter fé mesmo, Senhor. Tem que ser homem mesmo para estar aqui às 8 da manhã. Queríamos, ó Pai, que estivesse cheio, faltando lugar. Mas o Senhor quer nos transformar para que o mundo veja a tua presença manifestada em nós e através de nós. Assim eu entrego as nossas vidas, ó Pai, o controle todo nas tuas mãos. Que fale o Senhor e não eu. Mas, Pai, fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Daniel, capítulo 1, versículo 1, vai dizer: no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres. Deixa eu ver aqui, porque... dos filhos da linhagem real dos nobres, mancebos em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel o dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisto e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a este 4 mancebo, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento e toda a visão e sonhos. Amém, queridos? Papai, mais uma vez está aqui a tua palavra, Senhor. Fidelidade, Pai. Que o Senhor venha nos ensinar através desses jovens, Senhor. Que nós precisamos crescer. Que nós precisamos ser fiéis a Ti.
que nós precisamos crer que não importa quem nos governa, se não é do céu, nós obedeceremos, mas não perderemos a nossa fé. Porque as autoridades são instituídas por Deus, mas a nossa maior autoridade é o Senhor nosso Deus. E assim eu te peço, fale conosco mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Queridos, fidelidade no Senhor dos Exércitos. Não foram qualquer um que foi escolhido pelo rei, não, querido. Foram os melhores. Vou falar para vocês, nesse lugar aqui não está qualquer um, não. Nesse lugar estão os melhores que Deus escolheu para estar aqui. Mas o que nós precisamos ter é o quê? Humildade. Nós precisamos reconhecer quem nos governa. Vou trazer aqui 6 conceitos aqui, 6 exemplos do que esse rei tentou roubar daqueles jovens, para que eles se afastassem de Deus. Fidelidade. E eu falando com Deus sobre fidelidade, falei, pai, tem tanta coisa boa para falar, mas eu tenho pouco tempo para explanar isso. Mas fale conosco. Quando falei em fidelidade, sabe o que me veio à mente? Um programa mundano. Tem muitos anos que eu não vejo televisão, mas que era o teste de fidelidade. Vocês já ouviram? Já viram esse teste de fidelidade? Quem apresentava muito ele era o João Kleber. Rapaz, e quantos homens e mulheres vacilavam, sim ou não? Sim ou não? Aí eu te pergunto, quem é você quando não está na casa de Deus? Será que você é templo do Espírito Santo ou você é templo do capeta? Porque a verdade é essa, querido. Quem não está com Deus está com o diabo. E vice-versa. Não adianta você ser um santo na presença do pastor Diego, na minha presença, na presença dos seus líderes. E quem é você quando não está na nossa presença? Mas ainda que vocês não estejam na minha presença, na presença do pastor Diego e da liderança, Deus está todo o tempo contigo. A diferença não é você estar aqui com a cabeça lá fora. Se tem alguma coisa aqui nesta manhã que está tirando a tua paz ou está te desconectando desse lugar, faça igual eu, bota no modo avião. Não estava nem me desconectando, mas eu coloquei no modo avião, sabe por quê? Porque nós temos que ter tempo com Deus. Nós vamos ver que Daniel, quando criaram um decreto, porque viram que Daniel era de Deus, criaram um decreto para não orar ao seu Deus, mas mesmo assim ele orou. Armaram uma cilada para ele, mas o nosso Deus, ele é poderoso. Eu não sei o que o inimigo armou para mim nesta manhã, mas o meu Deus me trouxe aqui, e a palavra dele vai se cumprir. Receba isso, querido, porque não está no meu controle, está no controle dele. Se nós somos homens de fé, nós temos que viver pela fé. Eu já tive numa ocasião, não está aqui, já estive numa ocasião que eu botei meu carro num eletricista, o cara me cobrou o valor, eu paguei. Eu estava com um discípulo, fui levar meus sobrinhos na natação, eu fazia natação também. Eu andei de Coelho Neto a Rocha Miranda. Fui lá, nadei e tinha um discípulo comigo. Quando eu voltei, parei na porta da minha sogra para ir ao banheiro. O discípulo ficou lá fora. Quando eu cheguei, o meu carro estava pegando fogo. E aí, aquela expectativa. Liguei para o cara, falei, meu carro pegou fogo. Primeira coisa que o homem faz é ser infiel, ele tira logo dele da reta. E aí o discípulo está ali. E eu estava com uma PT-40 na cintura e um 38 na cintura, com mais 2 carregadores. Tinha umas 45 munição só de 40 e 8 de 38. Eu poderia pegar aquele cara e dar um fim na vida dele. Sabe o que eu fiz? Eu ouvi a voz de Deus. Não faça nada. Falei, querido, o carro está aqui. Se você fizer, amém. Se você não fizer, também. Se você acha que não foi você, tá bom. Se você acha, enfim, o cara rebocou o carro, ficou 3 meses lá e nada fez. Falei, então vou fazer o seguinte, vê quanto é esse prejuízo aí, você me paga parcelado. O abençoado nem isso cumpriu. O que eu faço com um cara desse?
Eu fiz o que eu tinha que fazer. Colocar nas mãos de Deus. Sabe o que eu fiz com o carro? Eu dei para um eletricista de papel passado. Porque a minha fidelidade ao Senhor é independente do que eu tenho material. E depois, naquele mesmo dia, o discípulo falou assim: paizão, como é que tu com 38 na cintura e uma pistola, tu não fez nada com ele? Eu falei: porque a justiça não é minha, é do Senhor. Amém? É isso que nós temos que entender. Daniel, estudioso, sábio, ele poderia ser arrogante diante do chefe dos eunucos. Ele poderia ser um rebelde e falar assim: eu não vou fazer nada. Ou ele poderia dar uma de maluco e fazer tudo, sabe por quê? A primeira coisa que o rei foi fazer é tirar ele da sua terra, tirar ele de perto dos seus pais. Ou seja, ele estava num lugar que ninguém estava vendo, mas ele sabia o Deus que ele servia. Ainda que ninguém esteja te vendo, Deus está te vendo. Viva para agradar a Deus e não a homens. Se você tiver que renunciar a uma promoção no seu serviço para se manter íntegro e fiel diante do Senhor, assim você faça. Não mude o seu caráter. Numa certa ocasião, tem uma história que conta que tinha um soldado do Alexandre o Grande. E aí esse soldado vacilou. Aí, o chefe do exército do Alexandre o Grande trouxeram esse soldado. Ele tinha vacilado e era passivo de morte. Quando Alexandre o Grande chamou ele à sua presença, primeira coisa que Alexandre o Grande fez: qual o seu nome? Ele respondeu: Alexandre. Ele falou: você muda seu nome ou você muda seu caráter. Não adianta você dizer que é cristão se você não tiver o caráter de Cristo. Cristão é pequeno Cristo, querido. Tem tanta gente hoje que você perguntar: o que você é? Vão vir respostas diversas. Meu irmão que está sentado aí, o que o senhor é? Evangélico? O que o senhor é? O senhor de verde? Evangélico. E você? Cristão. Você? Cristão. Você? Discípulo de Jesus. Amém. Olha só, veio certinho. Nada contra, meu irmão. Mas vamos lá. Evangélico tem na Bíblia? Não. Tem evangelho, boas novas. Sim ou não? Cristão tem na Bíblia? Sim. Discípulo tem na Bíblia? Também. O problema é que muitos querem ter o título, mas poucos querem ser o que a Bíblia nos chama para ser. A Bíblia nos chama para ser cristãos, pequenos Cristo. A Bíblia nos chama para ser discípulos de Jesus. Daniel foi discípulo de Deus, porque ainda que ele estivesse no palácio real, ele sabia que ele tinha um rei todo-poderoso acima de tudo e acima de todos. E a fidelidade dele ao Senhor tornou ele príncipe de príncipes, olha só. Amém, queridos? E eu pesquisei, nada contra o evangélico, tá, querido? Mas o povo diz o que não é, porque vira moda. Só que se você hoje chega numa entrevista de emprego e você fala que você é cristão, você tem 80% de chance de ser reprovado. Porque nós não temos dado bons testemunhos. Se fosse há 20 anos atrás, você seria aprovado de imediato. Será que nós somos esses homens que não mostramos aí fora que nós somos discípulos de Jesus? Olha como 4 jovens nos ensinam, queridos. Estudo vão apontar que eles tinham de 13 a 17 anos, querido. E nós, homens, muitas vezes nos comportamos igual criança. Fidelidade no Senhor dos Exércitos. Eu pesquisei no Google, fidelidade, substantivo feminino, constância nos compromissos assumidos com outro, característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade ao rei. Tem um livro que eu li, fala sobre lealdade e deslealdade. Como eu apanhei desse livro.
Quando eu falo uma vírgula do meu pastor, estou sendo desleal com ele e com Deus. Quando o meu pastor, ele pede assim, repete comigo isso, você não quer repetir, você está sendo desleal. Porque se ele está aqui foi porque Deus o colocou. E nós, quando o Espírito Santo dá alguma coisa para a gente, é porque ele quer destravar a vida de cada um de nós, gente. Amém? Pela palavra Deus criou o mundo, pela palavra Deus te criou, e pela palavra Ele vai te libertar, te salvar e te transformar. E eu perguntei o que a Bíblia fala sobre fidelidade. A fidelidade a Deus está no amar ao próximo e ajudá-lo naquilo que ele precisa, saciando fome, vestindo aquele que não tem roupas, oferecendo apoio nos momentos tristes, ajudando o morador de rua, visitando os doentes nos hospitais, ou pelo menos o vizinho que está mais próximo. Que testemunho eu tenho dado para o meu vizinho mais próximo? Quando ele bota o carro dele na minha calçada, qual é a minha atitude? É de colocar o meu carro na calçada dele também? Nós temos que estar esperto que quando o diabo coloca uma cilada para nós temos que entender que Deus vai nos dar uma estratégia. E essa estratégia vai fazer com que aquele vizinho carrancudo, rancoroso, ele se dobre aos pés de Jesus. A nossa missão é ganhar toda criatura, a nossa missão é pregar o Evangelho, mas o melhor Evangelho a ser pregado é a minha transformação. Nós temos que ser transformados para transformar, amém? Porque você é um grande líder, e quando você toma uma atitude, pode ter certeza que tem sempre um te observando. Quando Daniel decidiu não se contaminar, mais 3 decidiram juntos. Imagina quantos mancebos, quantos jovens tinham naquele lugar. E não era qualquer um, eram homens habilidosos, homens bonitos, homens saudáveis. E eu te pergunto, será que você tem alguma habilidade ministerial? Se você tem habilidades também que vão complementar o reino de Deus, cuidado que o diabo está de olho em você. Cuidado que se você der uma brecha, ele vai te pegar. Então você precisa se posicionar, você precisa ser fiel. Amém? A quem você tem assistido? A quem você tem ajudado? O que você tem feito de diferença nesta terra? Lá em Isaías 58 vai falar a respeito de jejum. Muitos pensam que jejum é passar fome, querido. Jejum não é somente você se abster do alimento, não. Jejum é você se preocupar com o teu próximo e ajudá-lo. Jejum é você visitar o irmão que não vem aqui há uma semana, 15 dias, 30 dias, e você se importar com ele. Quer ver uma coisa que a gente faz muito? Tem um tempo que eu não vejo o pastor Diego e falo assim, pastor, o senhor está sumido da igreja, hein? Você vai trazer ele para perto ou você vai afastar? Agora você fala assim, pastor, que saudade eu tenho sentido do Senhor. Olha só, ele vai se sentir importante. Sim ou não? Qual foi a vez que você mandou uma mensagem para o teu pastor dizendo que você o ama? E não falar assim, ora pela minha família, ai, meu casamento está isso, meu casamento está aquilo, eu perdi meu emprego, o meu carro enguiçou ali na Pavuna. Sim ou não? Imagina, tem com certeza mais de 30 homens aqui. Se 30 estivessem orando por um, não seria mais fortão? A gente depende uns dos outros, querido. E Daniel, ele não queria saber o que o rei tinha ou deixava de ter. Ele sabia que Deus era maior do que aquele rei, porque aquele rei, Deus permitiu que ele reinasse. Por desobediência do povo de Israel, a sua obediência vai trazer escravidão para a sua vida. Agora a sua fidelidade vai te promover. Amém, queridos? Então, eu falando em teste de fidelidade, imaginemos nós, numa entrevista de emprego. Quer ver? Vou nem falar em entrevista de emprego. Teve um belo dia, eu era chefe de uma empresa de limpeza, portaria e tudo mais. Aí o dono confiava em mim, falou assim, Júlio, vai lá nessa licitação para mim, por favor. Que se tentarem te corromper, eu sei que você não vai se corromper. Ele mandou eu ir junto com o garoto que fazia a licitação. Chegamos lá. Quando nós chegamos, colocaram uma mulher linda, linda já à nossa espera. Uma mulher deslumbrante. A mulher veio, eu nem olhei para a cara dela. E o garoto que estava comigo também, cristão, nem olhou para a cara dela. Mas ela veio, se achegando.
Em determinado momento ela falou assim: quanto vocês querem para ir embora? Eu falei assim: eu não me vendo. Ainda que a gente perca, nós não vamos nos vender para você. E assim Daniel estava dizendo, indiretamente, mas indiretamente para os homens, mas diretamente para o mundo espiritual: não importa o que você quer me dar, eu não vou me contaminar. Eu decidi, eu estou convicto a não me contaminar. Ele estava convicto, queridos. Trouxeram ele, tiraram ele daquele espaço geográfico que ele morava, que eles eram de Judá, tiraram ele de perto dos seus pais. A primeira coisa que o inimigo quer fazer conosco, para nos tirar do propósito de Deus, é nos removendo da nossa família, da nossa parentela. Ele manda você para uma nova geografia. E foi isso que o rei da Babilônia vai fazer. Ele manda ele para uma nova geografia, ele apresenta um novo alimento para eles, e olha só, queridos, eu sou praça, quem é militar sabe. Eu ontem, sabe onde eu almocei? No restaurante dos oficiais, onde Deus nos coloca. Me chamando de senhor, continência. Sabe por quê? Porque ele sabia com quem eu estava lá. Quem eu estava lá era o promotor de justiça, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Meu irmão, não tem coronel, não tem general de 5 estrelas, meu irmão. A justiça chegou. Tem que estremecer, e nós somos servos de Deus. Ele nos promove, ainda que o homem não nos veja como ele vê. Nós somos promovidos porque o reino dos Deus está entronizado em nós. Imagina o coronel desprestar continência e apertar a tua mão. Quando aqui, quem foi militar ou se é militar, sentou no rancho de oficial para almoçar sendo praça? E ainda vem, pode voltar, o que vocês precisar pode voltar. E assim somos nós com Deus. Aquele rei colocou comidas ali, as iguarias da mesa dele, ofereceu até vinho, olha só, olha o que estão te oferecendo. Mas sabe por que Daniel, ele não aceitou? Porque lá em Levítico fala das leis, do que um servo de Deus tinha que se submeter. E na palavra de Deus diz o que nós devemos nos submeter. Se o que estão te oferecendo vem contra a palavra de Deus, fuja, que é cilada. Amém, queridos? Vocês estão conseguindo entender? Então, eles vêm ali, eles trouxeram aquelas comidas ali. Daniel não fez de vaidade não, ele chegou com toda a humildade, ele pediu para o chefe dos eunucos: como você tem se posicionado no seu trabalho? Ou até mesmo dentro da igreja? Não, porque eu sou líder dos homens, eu não vou me submeter ao diácono fulano. Não, porque eu sou líder disso. Queridos, as autoridades são instituídas por Deus. Ainda que você seja um líder dos homens e eu pastor, só que você é meu líder, eu tenho que me submeter e ponto final. Cada um tem que saber o seu lugar. Sim ou não? Eu já participei e vou participar. Não estava aqui para fazer propaganda, mas já que estou, vai ter a casa do julgamento em junho lá na nossa igreja. Eu sou pastor dos homens lá, eu estou cuidando dos homens. E vocês são os homens de fé, né? Eu também sou homem de fé, mas Deus deu a honra também. Nós somos homens de fé e honra, lá colocou o nome, porque a minha esposa, com o toque, ela falou: amor, eu nunca vi homens de fé e honra. Vamos acrescentar honra? Eu nem sabia que vocês eram homens de fé. E eu não vim com essa camisa aqui de propósito, não, eu vim com propósito. Convidar vocês para ir para a nossa segunda conferência aqui na primeira. O pastorzão foi lá e pregou, mandou bem, parecia Reverendo Hernandes Dias Lopes, ou até melhor. Deu um passeio ali, e nós vamos ter o segundo. Se Deus quiser, vai ser em junho. Todos estão convidados. E ele já está na agenda. Porque, queridos, a gente tem que andar junto com quem nos traz para mais próximo de Deus. E o que aquele rei fez? Ele tirou aqueles homens, aqueles garotos, e colocaram afastado da sua cultura, apresentaram para eles um novo Deus. Cada significado do nome trocado ali, que nós lemos na Bíblia, trocou o nome deles, significava que eles iriam servir a um determinado Deus. E Daniel não decidiu se contaminar, porque ele sabia que aquelas iguarias, aquele vinho, tudo ali daquele rei, era apresentado a um Deus com D pequenininho, e o Deus dele é um Deus com Deus grandão. Nós temos que entender isso, queridos. Se alguém quer te dar alguma coisa,
ou está te oferecendo alguma coisa, que é com Deus do desenho pequeno, Deus do inferno, não aceite. Fica com o pequeno com Deus, mas não fica com o grande com o diabo, porque o grande com o diabo vai te levar para o inferno. O pequeno com Deus vai te levar a lugares extraordinários. Eu pequenininho, estava tirando onda de blindado, Corolla blindado, o mais moderno dirigindo para mim, um promotor de justiça atrás. Quando tu chega, meu irmão, se um homem pequenininho com a posição perante os outros já tem uma imponência, imagina a gente chegando cheio de Deus. Quando você chega cheio de Deus, querido, a ambiência muda. A ambiência muda. E aquele menino não se dobrou àquele rei pela comida que ele tinha que dar. Ainda falou com o eunuco, querido, me dá 10 dias, que você vai ver o que o meu Deus vai fazer. Me dá só legumes. E aquele eunuco, como adorava, segundo meu filho disse, quando era pequenininho, adorava ao Deus de balde, Baal. Meu filho falou na escola bíblica que é o Deus de balde. Respondeu, qual Deus é? Deus de balde, era Deus Baal. Ele falou assim, caramba, imagina se o rei ficar sabendo, cara, se vocês ficarem mais magrinhos, isso, aquilo outro. Meu irmão, vou conjecturar aqui, Daniel falou assim, somente confia, porque eu sei quem governa a minha vida. O pensamento dele não é esse rei aí, que vai rodar já não. É o meu reizão, o meu papai. E ele vai me garantir. Amém, querido? O livro de Daniel não começa falando dele, mas com uma triste descrição das coisas que prevaleciam naqueles dias. Nós aprendemos nesse versículo que os filhos de Israel tinham sido conquistados por seus inimigos, os babilônicos, e deportados para a terra de Siná. Aprendemos com a Bíblia também que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve um plano organizado e sistematizado para incorporar os filhos de Israel em seu reino, de modo que pudessem promover a sua causa. E é isso que o diabo está fazendo. Ele está com um plano sistematizado, bem organizado, para nos tirar da presença de Deus, querido. Temos que ficar ligados. Eles querem te tirar daqui de dentro, para te arrebentar lá fora. Falando da língua dos caldeus, tu já reparou? Como tem crente falando nós vai, cheio de gíria, sim ou não? O que você tem ouvido? O que você tem visto? Você acha que isso não vai te influenciar em nada? Agora tem umas músicas aí que a gente vê, tem por causa dos nossos filhos, né? Antigamente era rap, agora tem trap. E não sei o quê, não sei o que lá. Você, garotada aí, já viu o que mostra nesses vídeos desses caras? É só ostentação. O cara está cantando, nada contra, se quiser vem atrás de mim. Eu me sinto abençoado com baseado do tamanho de uma vassoura. Sim ou não, gente? E tão milionários, gente. O pastor Diego, que é professor, que é pastor, meu irmão, a gente vive numa pindaíba, sim ou não? Mas a gente está com Deus e vamos para o céu. Mas por que esses meninos estão cheios de dinheiro? Porque o diabo, ele dá com uma mão, mas ele pega com outras mãos. Ele não está preocupado somente com aquele não, ele está preocupado comigo e com você, porque aquele lá já é dele. Mas o que você está ouvindo, o que você está vendo, está te influenciando de uma maneira ou de outra. Eu estava ontem com esse promotor, e a gente estava conversando sobre essa moda agora nos colégios, né, aterrorizando as crianças. E aí, estávamos conversando, e ele falou que um amigo dele é professor da UFRJ, dá aula numa das escolas conveniadas. E aí, ele tem lá um projeto de levar esses jovens, até que dá aula para o ensino médio, de irem doar sangue. Aí ele falou assim, olha, de uma classe inteira de jovens, nenhum estava apto para doar sangue. Eles queriam, mas não estavam aptos. Aí tu me pergunta por quê? Porque todos estavam tomando remédio para depressão, para ansiedade, para isso e para aquilo. Eu já estudei sobre isso. Lá nos Estados Unidos, quando o jovem chega de 25 a 27 anos, ele já quer o suicídio. Por quê? Porque ele já provou de tudo que nós, na nossa idade, ainda não experimentamos. Por causa de quê? Da liberalidade, por causa da facilidade, por causa da tecnologia que eles têm ali na mão.
Por ser um país de primeiro mundo, esse 5G, quando chega aqui lá, de repente está no 10. O que chega para nós é o que eles já descartaram, ó. Essa tecnologia tem influenciado muito a nossa alma, a nossa mente, tem feito mal para a nossa saúde. Nós precisamos utilizar isso com moderação. Até a propaganda do inferno diz que você tem que beber com uma moderação. A propaganda do cigarro diz que você vai morrer, que você vai definhar, que você vai pegar câncer, mas você não consegue largar. A palavra de Deus diz que você vai ser liberto, curado, salvo, transformado, e isso tem uma barreira danada, sabe por quê? Você não está ouvindo e nem se alimentando. Você não está falando, ouvindo a palavra de Deus. Se você quer se fortalecer e não se contaminar, olhe com quem você está andando. 1 Coríntios 15, 33 vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Ah, pastor, mas não tem nada a ver ouvir uma musiquinha. Não, começa a ouvir. Vai sim, mas miserável, perdão, pastor, sai da igreja logo de uma vez. Não fica aqui enganando ninguém não, porque você está sendo enganado. Não fica aqui influenciando ninguém não, queridos. Quer comer do manjar do rei? Seja homem e vai comer lá fora e deixa os que querem comer aqui. E vocês que estão comendo aqui, sejam fortes e não se alimentem com a comida de lá não. Nós temos que ser sal e luz. Se a tua comida aqui é bem salgadinha, bem gostosa, como é que tu vai comer uma comida ruim lá fora? Sim ou não? Dá uma comida estragada para um cachorro ver se ele vai querer. Talvez um vira-lata. Mas se eu der para os meus pitbulls, irmão, se a vasilha deles estiver fedendo a xixi que eles mesmos às vezes fazem, eu pingo, eles não comem não, gente. E por que nós estamos comendo qualquer coisa aí que nos dão? Sim ou não? Tu acha que Hollywood, lá esses camaradas do cinema, eles estão de bobeira fazendo esses filmes de qualquer jeito? Todo filme para atrair a gente tem traição, tem explosão, tiroteio, sim ou não? Tem uma mulher bonita, cruzando aquelas pernas, e a gente fica igual um bobão se alimentando daquilo, querido. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai estar olhando as mulheres na rua. Você vai olhar para a sua, que quando você pegou era novinha, 0 quilômetro, e você encheu ela de filho e vai falar assim, pô. Sim ou não, gente? É isso que nos impulsiona, querido. Você vai ver a televisão aí de férias com ex. Tem gente feia lá? Eu não vejo, mas eu já vi monitorando ali. Quando passa um anúncio, eu até pulo fora. Eu vejo pouco até, mas quando passa eu falo, sai, cão. Por quê? O negócio é bom para as nossas vistas, sim, é. Mas nos afasta de Deus. Olha só o que a Babilônia quis dar para Daniel. Olha a comida que ele quis dar. Olha onde ele colocou. Imagina, você jovem, teu sonho é se tornar universitário. Aí tu passa na melhor faculdade que tem aí no Rio de Janeiro. Tu vai chegar lá, meu irmão, vai ter um monte de gente que não crê no seu Deus. E aí? Você vai se acovardar ou você vai se posicionar? Você não precisa se posicionar para bater de frente, não. Você precisa só se posicionar como cristão. Opa, vai ter uma chopada hoje, vai ter uma vigília lá na minha igreja. Ah, vai ter não sei o que no dia 21 de abril. Vai ter o culto dos homens lá, eu quero aprender. E assim você vai fechando as portas para o mundo e vai abrindo as portas para a fidelidade ao Senhor. Não deixe o mundo te contaminar, não deixe o mundo mudar a sua identidade. Não deixe. Ele mudou os jovens para outro lugar. A primeira coisa que lemos é que o rei da Babilônia deportou judeus para a terra de Siná. Amém, queridos? Ele removeu-os para um lugar onde não mais poderiam apreciar a herança que Deus lhe havia dado. Olha só. O diabo, ele faz isso. Ele faz de tudo para nos tirar da casa de Deus e nos levar lá para aquele mundão que vai nos escravizar, vai nos matar, vai nos roubar e vai nos destruir. A Bíblia não diz que o mundo jaz no maligno? E o diabo vem para quê? Roubar, matar e destruir. Fica lá fora para tu ver o que o diabo vai fazer contigo. Ainda que você se você desejar retornar,
O pai vai te abraçar e vai falar assim: eu te esperei tanto, filho. Tu estava com a tua roupa toda suja de lavagem, daquele mundão lá, mas eu estava o tempo todo com uma veste branquinha para você. Eu estava com uma sandália nova, eu estava com um anel, e tinha até um bezerrinho sendo bem tratado, bem cuidado, para a gente fazer um churrasco para você. É isso que Deus faz com a gente, querido. A gente vai ver na parábola do filho pródigo, Jesus contando aquele filho, 2 filhos. Um dos filhos desejou a herança, querido. No nosso mundo, para alguém herdar alguma coisa, alguém tem que morrer. Sim ou não? Imagine meu filho falar assim: pai, eu quero o teu carro, eu quero a tua moto, eu quero a tua casa. Aquele dinheirinho que estava guardado, eu quero, cara, porque é minha herança. Só que aí tem outro filho que está ali contigo. Aí você faz as somas, dá lá 500 mil para cada um. Você vai lá e dá 500 mil para ele, e o outro fica com o restante. Aí ele sai e gasta tudo de qualquer jeito. Mas naquela época, naquela cultura, o filho que fizesse isso, ele merecia ser apedrejado. Imagine para um pai sentir que seu filho desejou a sua própria morte por causa de dinheiro. Tem acontecido isso aqui no nosso mundo, ou sim ou não, gente? Rapaz, nego ter matado os outros por cada motivo fútil, por causa de dinheiro, rapaz. Esses dias eu fiquei abismado, um conhecido meu, rapaz, matou o outro por causa de dinheiro. Está preso. Bem feito, tem que ficar lá e pagar. Olha só, trabalhava com o outro, fez a trama do outro por conta de dinheiro. E esse filho pegou tudo, o pai deu tudo, Jesus contando. E o outro ficou lá com tudo. O outro ficou com o dinheiro, mas ficou sem a presença do pai, sim ou não? E o outro ficou com o pai, mas estava preocupado com o dinheiro. Porque quando aquele filho, ele vai lá, gasta tudo, de qualquer jeito, e ele percebe que não tem mais nenhum amigo, ele vai procurar emprego. Ele vai procurar emprego no lugar mais vergonhoso para os judeus. Ele não come nem carne de porco. Imagine cuidar de porcos. E a Bíblia vai falar que ele desejava comer da lavagem, mas não tinha quem ele desse. Aí ele vai e se lembra do pai. Quantos trabalhadores na casa do meu pai têm o que comer? Eu aqui nem lavagem tenho. Pequei contra o céu. Pequei contra o meu pai. Não sou digno nem mais de ser chamado filho dele. Mas ele teve fé, ele falou assim: eu vou para a casa do meu pai. Nem que seja para ser um empregado, um escravo, um jornaleiro, eu vou lá estar com meu pai. E a Bíblia vai dizer, não tem nada a ver com Daniel, mas é o que Deus me dá. É fidelidade. Ainda que ele estivesse sujo, fedido, rasgado, ele lembrou da fidelidade do pai. Porque quem sabe da fidelidade do pai, ainda que foi infiel, tem humildade para voltar e se reconciliar com ele, querido. Não importa o que você foi, se você foi infiel, Deus, Ele quer te encorajar para voltar para junto dEle, que Ele vai fazer tudo novo. Não importa o que você comeu, não importa o que você falou, não importa com quem você andou. Importa que você se posicionou. Eu quebrei a cara, mas eu sei que na PIB de Jardim Miriti tem a presença de Deus. E eu vou lá, porque o meu pastor vai estar com vestes novas, sandálias novas, anel novo, e vai ter festa. Isso é que nós temos que ter certeza. E aquele filho, ele retornou para a casa do pai. E o pai, quando o viu de longe, o que o pai fez? Você chegou aqui hoje, Jesus foi até na porta e te abraçou sem você perceber, porque ele estava com saudade de você. Quanto tempo você não vinha na casa do pai? Quanto tempo você não sentia a presença do pai? Ele foi correndo, eu estou falando no espírito, tá? E pum, te abraçou, e você começou a sentir a diferença dele na tua vida. E é isso que ele faz com a gente.
E a Bíblia vai dizer que aquele pai foi ao encontro daquele filho, o abraçou e o beijou. Você teria coragem de abraçar alguém fedendo a lavagem? Sujo. Mas Jesus tem coragem de te abraçar. E ele vai, ele abraça, aí a gente vai estudar, a gente vai ver por que ele fez isso. Imagina um homem de vestido, que era a roupa daquela época, parecia um vestido. Ele tem que correr para pegar alguém, ele tem que levantar, sim ou não? Você já viu uma mulher correndo de vestido? Justo? Difícil, né? Então ele teve que levantar, mostrar o joelho era sinal de vergonha. Ele se fez vergonha para que aquele filho não morresse, porque aquela vizinhança, aqueles empresários, aqueles fazendeiros, poderiam já estar esperando o filho dele para apedrejá-lo, mas ele se fez vergonha no lugar do filho, e aquele filho voltou, e quando ele voltou, recebeu vestes novas, recebeu uma sandália, recebeu um anel de autoridade, e houve festa no céu. E aquele filho que ficou, quando soube da festa, soube que o seu irmão tinha voltado, qual foi a atitude dele? Estou contigo tanto tempo, tu não me deste nada. Abençoado, mas tu estava com tudo aqui, cara. Imagina, um líder que já foi daqui, quis conhecer o mundo, começou a ouvir uma musiquinha, começou a comer a comida do rei, o manjar do rei, começou a aprender a cultura do rei, do inferno, porque é assim que começa. Você começa a se alimentar de palavras que não são a de Deus. Você começa a ouvir as músicas que não são de Deus, ver os filmes que não são de Deus. Aquela cultura ela é implantada em você. O inimigo consegue a estratégia de roubar a sua fé. Daqui a pouco você está curtindo a vida adoidado. Aí os teus conceitos mundanos vão te chocar com os seus conceitos celestiais. E o cão vai estar tão forte na tua vida que você vai virar as costas para tudo e para todos. Quem não vai prestar é aquele que cuidava de você. Mas não é você, é o diabo que quer fazer isso com você. Mas Deus, ele tem um novo começo para a tua vida. Aquele filho estava preocupado com o que o irmão fez, mas não estava preocupado em aproveitar a oportunidade que o pai lhe deu de estar junto com o pai. Aproveite a oportunidade que Deus tem te dado. Talvez você está aqui hoje, mas você está distante do teu pai. O pai celestial e o teu pai terreno também, querido. É dia de conserto, o homem de fé. Ele tem fé que Deus pode transformar aquele pai. Talvez você nunca recebeu um abraço do teu pai terreno, mas se ele está vivo, querido, abraça o teu pastor como se fosse o teu pai. Fala assim: Senhor, me dá a honra, me dá a fé, de eu dar um abraço no meu pai, de eu perdoar o meu pai. Esses 4 garotos limparam a cara com muitos da gente, porque eles sabiam o Deus que eles criam. Ainda que criaram um decreto, ainda que jogaram na fornalha, ainda que jogaram para os leões, querido, o inimigo pode tentar te jogar onde você quiser, mas se você estiver na presença de Deus, ele vai ser derrotado, porque a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, e ponto final. Daniel, ele não tinha essa oportunidade que nós temos de ter a Bíblia completa, não. Mas o que ele sabia era o suficiente para ele não perder a identidade dele. Mudou o nome dele, mas não mudou o caráter dele. Mudou a geografia dele, mas não mudou o caráter dele. Tentaram mudar a alimentação dele, mas não mudaram o caráter dele. Imagine, os amigos deles, os companheiros deles, viram eles comendo legume. Se você no seu trabalho, na sua faculdade, na rua com seus amigos, mundano, se você tem uma atitude diferente, você vira motivo de chacota. Sim ou não? Não importa a chacota lá fora, o que importa é que o meu Deus está comigo até lá do lado de fora da igreja, porque eu sou a igreja. Não viva se importando com o que vão falar de você. Viva para ser aprovado por Deus. A nossa vida na terra é um teste para a eternidade. Nós estamos aqui de passagem. Nós temos que entender que nós viemos de Deus, estamos aqui com um propósito e vamos voltar para Ele. O mundo
jaz no maligno, tenta implantar em nós uma cultura terrenal. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, vem implantar uma cultura celestial, querido. Não importa você ter dinheiro, não importa você ter posses. Se você não tiver Deus, você está ferrado. Não importa você ter muito dinheiro e ter um monte de inimigos, querido. Ó, o meu carro quebrou, eu tinha um discípulo do meu lado. O meu carro quebrou, eu tinha um amigo mecânico para ligar. O meu carro quebrou, eu tinha meu irmão que é meu amigo para me socorrer. O meu carro quebrou, eu vim aqui porque vocês são meus irmãos em Cristo e não vão prevalecer. O inferno não vai prevalecer, vocês não vão perecer. Que vai prevalecer a palavra de Deus, que transforma a mim e a você. Entenda isso, não deixe a Babilônia mudar a tua fé. Não deixe a Babilônia mudar a sua honra. Não deixe a cultura do mundo te afastar de Deus. Tenha fé, tenha coragem. Se achegue até Deus, porque Ele vai se achegar até vós. Vamos nos colocar de pé. O inimigo mudou o jovem para outro lugar. Porque esse rei da Babilônia simboliza um tipo de demônio. O rei da Babilônia tornou os jovens eunucos. É isso que o diabo faz também com a gente. Ele quer nos tornar improdutivos. Ele quer nos paralisar. Mas ainda que ele tente, sempre haverá um remanescente. O remanescente veio por mim e por você. Ele não vai te paralisar. Porque quando o propósito de Deus vem, querido, ainda que a medicina tente alguma coisa contra você, ele reverte. Por que eu estou falando isso? Porque me veio agora. Eu estava tortinho, ó, saindo dos caminhos de Deus. Minha mulher no metrô. Deus colocou um homem de Deus. Ela não queria ir de metrô, ela queria ir de carro. A gente morava em São João na época. Escuta essa, pastor. E aí ela estava... O ex-cunhado dela falou assim, eu te dar uma carona até o metrô, tu vai de metrô. Ela, não, mas o ônibus me deixa na porta. Tem que pegar o metrô, vou ter que pegar outro ônibus. E eu estava trabalhando. Na área de São João de Meriti. Olha só, como é que é coisa, né? E aí aquele homem, ela passou por um senhor na roleta do metrô, ela vindo sentido da Pavuna e ele sentido o centro. Ele falou assim, Jesus te ama. Ela, amém. Meu casamento fadado ao fracasso. Jesus te ama, ela. Amém. Ela tomou o rumo a sentido Pavuna. Quando ele tomou o rumo a sentido centro, o Espírito Santo falou assim, volta. Ele voltou, tudinho. E falou assim, voltou, e falou para ela assim, Jesus te ama. Ela falou amém, falou, não, volta para perto dele, porque ele tem propósito para a vida de vocês. E começou a falar da nossa vida toda, a vida dela toda, desde criança, coisas que só ela e Deus sabia. E começou a falar, contar a vida dela, a infância dela. E dado momento ela falou assim, você tem, ele falou, você tem filhos? Ela falou assim, tem 2. Ela falou assim, eu te vejo com o terceiro. Ele falou, eu te vejo com o terceiro. Aí ela falou assim, deve ser minha sobrinha que é novinha. Ele, não, Deus me mostra que é seu. E vai ser pastor. Como? Meu marido é militar. O meu marido é vasectomizado. Aí ele virou e falou assim, quando Deus brada no céu, até o diabo na terra obedece. 6 anos de vasectomia. 8 anos fez o João Miguel 1º de abril. Dá um glória aí, igreja! 6 anos que eu sou pastor. Olha o que Deus faz. É a fidelidade ao Senhor. E quando eu voltei para Deus, o diabo tentou me matar. Eu capotei na linha amarela, fiquei de cabeça para baixo. Só um arranhãozinho de nada que eu tive aqui. Me levaram para o Lourenço Jorge, tomografia, isso, aquilo. Nada. O meu chefe falou assim, ó,
vai ter que pagar isso e aquilo. Eu somente em espírito falei assim: se o meu Deus é fiel, eu não vou pagar nada. Eu não paguei nada. Agora, se ele estiver fora dos caminhos que tem que estar, de repente eu vou bater na porta dele 6 horas da manhã e eu falo assim: está preso. É o que Deus faz com a gente, querido. Quando nós somos fiéis a Ele, Ele é fiel a nós. João Miguel veio para endireitar minha vida e a da minha esposa. O casamento que estava indo para o precipício. Deus falou assim: ainda há uma esperança para uma árvore cortada. Ainda há uma esperança para Daniel, para Sadraque, Mesaque e Abednego. Mudaram o nome deles, mas não mudou o caráter, não mudou a fé deles. Eu não sei o que você precisa, queridos, mas eu falei para Deus: Senhor, eu quero o dom da cura, e por onde eu passar, que não seja eu, mas que seja o Senhor. E nós temos que crer, pastor, que nós começaremos a ver cura nesse bairro. Porque onde a presença dos filhos de Deus passarem, tem que curar, tem que libertar, tem que salvar. Eu creio que na próxima vez que eu vier aqui já me convidando, isso aqui não terá mais assento. Porque vocês curados, vocês fiéis, vocês vão trazer outros para cá. É isso que nós temos que ter no nosso coração. É isso que nós temos que ter. Queridos, o homem que me chamava de cracudo em reabilitação foi o homem que falou diante de uma tropa: eu conheço antes, eu conheço durante, eu conheço agora. Ele é a autoridade espiritual que vai nos conduzir. Olha só, me julgava sem saber, mas eu sabia que eu era em Deus. Cada vez que ele falava cracudo em reabilitação, eu pensava assim: Senhor, tu vai me honrar. Senhor, tu vai me honrar. Senhor, tu vai me honrar. E Ele me honra. Aonde eu vou, as pessoas me conhecem como pastor e não me conhecem como Júlio. Eu não me glorio disso, porque eu tenho temor ao Senhor. Mas triste eu vou ficar o dia que alguém falar assim: esse aí diz que é pastor. Porque pastor é um título para muitos. Para mim é minha essência, porque foi Deus quem me chamou. E sendo Deus o meu pastor, de nada eu terei falta. Sendo Deus o meu rei, eu sou príncipe. Se você é príncipe, não se importe com o seu presidente, não se importe com o seu chefe, obedeça, mas tenha certeza que você é príncipe. Não importa se você hoje está trabalhando como a SG, eu já fui. Já estava lixo no ferro velho. Mas eu falei: um dia eu vou sair daqui. Trabalhando com pessoas semi-analfabetas, catando lixo mesmo, passava de caminhão, o patrão falava assim: desce e pega aquele papelão ali. Imagina um jovem de 18 anos. Mas trabalhava para não ter falta de nada, né? Na minha casa, não precisava roubar ninguém, nem matar, nem destruir ninguém. Meu pai era motorista do ferro velho, eu era ajudante. ASG. E o negócio é tão complicado, queridos, que até hoje, 22 anos se passaram, 23, 24. Não tem nem tempo de INSS, porque o miserável é tão ruim que nem pagou o meu INSS. Mas eu vou te falar que eu não tenho falta de nada, porque eu honrei aquele homem e Deus me honrou. Eu falei: um dia eu vou voltar aqui. E 2 anos eu passei de carro zero na porta, sem precisar roubar, sem precisar matar, sem precisar destruir. Porque o nosso Deus faz isso. Porque eu sendo fiel, Ele será muito mais. Eu aprendi que quanto mais fiel eu for a Deus, mais Ele é a mim. Imagina, um ASG escolher Deus e ser um funcionário público, hoje é um ministrador da palavra de Deus. É isso que ele faz. Todas as bênçãos já foram derramadas sobre nós nas regiões celestiais. Você não precisa de truque, trambique não. Para chegar onde Deus quer, você precisa se submeter e ser fiel a Ele. Só isso. Daniel foi obediente, submisso e fiel a Deus. Assim como aqueles outros jovens, ele teve a sua vida transformada.
E assim fui eu. Jovem, se posicione. Quando eu comecei a namorar minha esposa, hoje pastora Cecília, fomos consagrados juntos. Ela era missionária, estou finalizando, pastor. Ela era missionária. Conheci ela na praia. Olha só, procurei um monte de colega para ir para a praia naquele dia. Eu lembro como hoje, um sabadão, um sol danado. Fui para academia, peguei 80 de cada lado no supino sozinho, imagina. Me sentindo. Cheguei na praia, nenhum amigo pôde ir, fui sozinho, aí Deus. Mas no meu coração eu falava assim: Senhor, estou com 21 anos, eu quero uma família. Olha só. Não era cristão, querido. Me dizia católico, apostólico, romano. Nada contra ninguém, tá, querido? E aí cheguei na praia, vi 3 novinhas, na linguagem dos garotos aí. 3 novinhas, eu, ó. Saradona, me sentindo. Sunguinha vermelha, me sentindo. Aí o que eu fiz? Vocês podem olhar isso aqui para mim enquanto eu vou lhe dar um mergulho? Só que não mergulho na praia que eu tenho medo. Eu peguei um copinho lá e ó, na beira da praia. Imagina, um homem grandão. Eu sei que estavam rindo de mim, vocês riram, imagina elas. E aí, tinham 3 lá. A minha esposa nem me olhou, nem me viu, ó. Eu tinha falado para Deus que eu queria o quê? Uma família. Daqui a pouco, eu olhei para aquela menina e falei assim: é ela. Mas como é que eu vou chegar? Eu falei, pô, eu estava na praia me sentindo, tinha mais me olhando, eu falei, opa, estou no lugar certo. Eu falei, vou não. Daqui a pouco, do nada, surgiram 2 ou 3 colegas meus. E aí, tá aí, tá, mano. Eu falei assim, irmão, tu vai nela pra mim, que eu vou nela pra tu. Que eram primas, né? Que eu falei assim, pô, imagina, vou tomar um toco aqui, né, irmão? Não vou pagar esse mico, não. Mas quando eu falo que ele deu uma de maluco, para não pedir nada, é assim que a gente faz. Fazia, nós somos cristãos. E aí ele foi lá, eu falei, conheci a prima dela, peguei algumas informações de onde morava e tal, guardei no bolso, né, conjecturando, guardei no bolso, já sabia a geografia delas, pá. Aí a conversa não veio muito frutífera, não veio frutífera, mas vamos ver depois. Aquela desculpa de, não tô nem aí. Eu, tá bom, não tá nem aí, não tô nem aí também. Irmão, depois eu falei assim, na hora que a gente for embora, a gente vai junto. Aí elas eram 3, os colegas eram 2. Opa, formou 3 com 3. Vai ser agora a estratégia. Minha estratégia, não a estratégia de Deus. Quando estamos indo embora, chegou um amigo dela, olha só. Um ou mais alguns, abraçou elas e tal. Eu falei, caraca, meu irmão, babou. Pô, tava tudo, né, tava tudo tramado, cara. Pô, chegou esse cara aí, mais um, eu falei, pô, babou. Aí saí saindo. Paramos numa lanchonete. Eu tô lá comendo um joelho. Daqui a pouco, meu pescoço. Pum. Quando eu olhei, cara, era a mulher da minha vida me olhando. Eu falei, que isso, rapaz? Vambora. Fomos pro metrô. Chegou no metrô, eu fiquei, né, no metrô é bom que dá pra você ver do outro lado, né, um vagão pro outro. Aí eu fiquei a distância daqui lá no irmão do pastor Diego lá, assim olhando pra ela, ela me olhando, mas eu falei assim, eu não vou lá não. Aí meu amigo veio e falou, pô irmão, vai lá, cara, tá te dando molinho, cara, tá te olhando. Eu falei, não vou não. Vai lá, eu não vou não, tu não é homem não, aponta o tamanho. Eu falei, não vou não. Aí ele, vou lá. Falou, pode ir lá, cara, vai lá. Aí eu fui. Irmão, 2 minutos eu consegui roubar um beijo dela e tô até hoje com ela, rapaz. No dia seguinte eu parei na porta dela lá, rapaz, como tu chegou? Eu falei, querida, eu tenho minhas estratégias. Todo bobo, né? Tava namorando uma novinha, eu com 21 anos, ela com 16 aninhos, ó. Aí é que tá a fidelidade ao Senhor. Domingo eu já estava lá, cheguei lá, quando eu falei, tô indo, ela acabei de chegar da igreja e tal, não sabia o que fazer. Ela foi comprar um cachorro quente pra mãe, que até hoje eu nunca vi a minha sogra no portão. A não ser aquele dia. Ela chegou e falou assim, meu portão tá cheio, o que você vai fazer? Eu parei assim, ela não percebeu, eu falei assim, eu perguntei para ela, o que eu vou fazer?
A minha vontade era sair correndo, meu irmão. Voltava aí, meu irmão. Falei, só meu filho. Cheguei lá na maior cara de pau, dei boa noite para todo mundo e fiquei. Na sexta-feira seguinte, eu cheguei lá, comprei flores, tinha mandado. Vá. Ela falou assim, Júlio, precisamos conversar. Falei, pronto. Eu comecei errado. Olha só, sou missionária, você não é cristão, é melhor te parar por aqui. Porque eu decidi não me contaminar, conjecturando, que ela era cristã e eu não era. Trazendo para cá o Daniel, eu decidi não me contaminar. Eu falei assim, eu quero esse Deus. No domingo entreguei minha vida para Jesus. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Pode faltar dinheiro, pode faltar emprego, pode faltar saúde, pode faltar qualquer coisa. Nós temos que falar igual o rei Davi: Deus, tire de tudo de mim, só não tire o teu espírito. Repitam comigo: Deus, retire de mim tudo. Só não retire o teu Espírito Santo. Dê uma salva de palmas para Jesus. Agora eu quero te convidar. Talvez se tem alguém aqui que ainda não conhece esse Deus que dá uma família, que transforma o infértil, assim como Nabucodonosor fez com aqueles meninos, tornando eles eunucos. O Deus que revela o escondido, o Deus que nos ama. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Se você quiser, você não é obrigado. Você e Deus. Eu vou orar e você repete aí baixinho. Se tem alguém no meio de nós que é de maneira involuntária, gente, começou a comer da mesa do rei, que não é o rei Jesus, seja bem-vindo, querido.